Segunda, 18/11, capítulo 130. Yasmin foge de Pedro. Jade chora ao ver Thaís e André discutindo. André e Dagoberto procuram por trombada. Inês implica com Clementina. Yasmin vai até a delegacia e denuncia Pedro. Pedro se encontra com Paulo Roberto e Taylor. Yasmin diz que descobriu o envolvimento de Paulo Roberto e Pedro com o tráfico. Em conversa com Graça, André diz suspeitar das atitudes de Pedro. Edevaldo pega o depoimento de Yasmin e a libera. Yasmin se desespera. Edson fica assustado com o tratamento recebido na prisão. André pede segurança para Yasmin. Paulo Roberto segue para a leitura do testamento de Lara. Edevaldo pede escolta para Sofia acompanhar a leitura do testamento. Carlos segue para buscar André. O advogado de Lara avisa que o testamento causará impacto em muita gente. Terça, 19/11, capítulo 131. Rafael pede Gabriela em noivado. Graça diz que já providenciou segurança para Yasmin. Madalena acha uma caixa com notas de R$ 100 no quarto de Fernando. Pedro discute com Graça. Madalena desconfia que Fernando esteja roubando. Trombada vaga pelas ruas. Minha Flor mexe a mão, e mão de vaca se emociona. Paulo Roberto ofende Carlos e André. Beatriz o expulsa da sala. O advogado avisa que ainda falta uma pessoa para a leitura do testamento. André chama Pedro para uma conversa. Minha Flor desperta do coma. André diz que precisa de provas contra Paulo Roberto. Carlos ameaça o reitor. Fernando trabalha no trailer da faculdade. O capanga de Pedro fotografa Canarinho chegando à casa de Bruno. Yasmin chega para a leitura do testamento, e todos ficam surpresos. O advogado de Lara diz que ela também foi convocada. Quarta, 20/11, capítulo 132. O advogado mostra um vídeo com Lara fazendo a leitura do testamento. Ela deixa todos os seus bens para Yasmin. Todos ficam chocados. Zeca e Madalena vão atrás de Fernando na faculdade. Paulo Roberto fica indignado com a leitura do testamento. Fernando confessa ter vendido droga para Pedro. O recepcionista do hotel fala da visita que Pedro fez a Taylor. Zeca diz que levará o filho para depor na delegacia. Pedro nega ter visitado Taylor no hotel. Durante a leitura do testamento, Yasmin revela a verdade sobre a relação dela com Lara. Dagoberto se emociona ao rever Minha Flor. Trombada é ajudado por um mendigo na rua. Sofia volta para a prisão. Madalena chega com Fernando na delegacia. Ela se antecipa e diz que Pedro é um dos traficantes do veludo azul. Furioso, Pedro diz que Yasmin pagará caro. Fernando diz toda a verdade diante de Graça, Edevaldo e André. O menino avisa que Bruno tem um dossiê com provas contra os traficantes do veludo azul. Quinta, 21/11, capítulo 133. Fernando conta toda a verdade para os policiais. Canarinho e Clementina contam para Sofia que Bruno tem um dossiê contra os traficantes do veludo azul. Escondido, o capanga de Pedro, Ayrton, fotografa tudo. Pedro diz para Paulo Roberto que já sabe com quem está o dossiê. André pede para Madalena, Zeca e Fernando serem discretos. Graça diz que precisarão de mais provas contra Pedro. André ordena que Pedro faça plantão na delegacia. Clementina se diz decepcionada com Bruno. Inês diz que Pedro armou contra ela. Taylor acredita que Pedro matou Lara. Antônio vai até a casa de Bruno. Madalena recebe o apoio de Mariinha. Zeca perdoa Fernando. André segue para a casa de Bruno e diz já saber a verdade sobre o dossiê. Sexta, 22/11, capítulo 134. Revoltado por ter sido enganado pelo próprio amigo, Antônio dá um soco em Bruno. Bruno pede para Canarinho entregar o dossiê para André. Pedro estranha a ausência de André. André fala com Graça sobre o encontro que terá com Canarinho para pegar o dossiê. O capanga de Pedro segue Canarinho. Sofia pede para falar com o delegado. Elizabeth e Rafael visitam Vitor na prisão. André e Graça vão ao encontro de Canarinho. O delegado se envolve em um acidente e segue sozinho para o local marcado. Fernando promete não errar novamente. Pedro estranha o comportamento de Edevaldo. Canarinho é perseguido por Ayrton. Yasmin procura Beatriz e avisa que Lara deixou um apartamento para Rafael.
Ela avisa que Lara gostaria que o rapaz não estivesse no Brasil quando descobrisse que o pai é um bandido. Canarinho chega ao local marcado e deixa o dossiê por ali. Ayrton pega o dossiê. André chega ao mesmo momento e quase é atropelado. O delegado aponta a arma para o impostor. Minha gente, chegamos ao final deste vídeo. Não se esqueça de curtir este canal e compartilhar com os amigos, para o canal Sérgio Bastos Oficial crescer cada vez mais. Não esqueça também de apertar o sininho para assistir mais vídeos. Um grande abraço e fui.